Olá, sejam bem-vindos. E vamos juntos desvendar os segredos da mente. O abismo silencioso da traição. A traição raramente começa com o toque de outro corpo. Ela começa muito antes. Começa no pensamento proibido, naquele desejo sutil que é rapidamente sufocado, mas nunca apagado. Começa na mente, em um sussurro que se transforma em grito. E no instante em que esse sussurro é ouvido, o traidor já iniciou sua travessia para um território sem volta. O território onde a moral é dobrada, onde o amor e a culpa caminham lado a lado e onde a verdade se torna insuportável. É preciso coragem para olhar diretamente para esse abismo, porque o traidor não é necessariamente um monstro. Na maioria das vezes é alguém comum, alguém que ama, que construiu uma vida, que se emociona com gestos pequenos, mas que, em algum ponto do caminho, se vê diante de uma bifurcação e escolhe errado. Escolhe o impulso. Escolhe aquilo que não deveria. E o mais assustador, às vezes faz isso mesmo amando profundamente. Mas como é possível? Como alguém que diz amar ainda trai? A resposta está na complexidade cruel da mente humana. O cérebro não é regido apenas pela moral. Ele também é movido por desejo, por carência, por frustração acumulada e, sobretudo, pela necessidade insana de sentir algo novo. Muitas vezes quem trai não quer trocar de parceiro, quer trocar de si mesmo, quer escapar, ainda que por instantes, da rotina emocional que construiu com tanto esforço. Quer sentir-se vivo, desejado, surpreendido, excitado. Sensações que a estabilidade muitas vezes sufoca. O traidor vive um conflito interno devastador. Ele se sente partido entre dois mundos. Em um, a segurança, cumplicidade, amor verdadeiro. No outro, a excitação, adrenalina, a ilusão de liberdade. E quando a mente está dividida, ela procura justificativas. Começa então o processo mais perigoso, o da racionalização. O traidor não diz a si mesmo que está errado. Ele começa a dizer, foi só uma vez, não significa nada. Todo mundo faz. Eu merecia isso. Meu parceiro não entende minhas necessidades. Pequenas frases que funcionam como anestésicos morais. Nesse momento entra em cena um fenômeno perverso, o desligamento moral. A pessoa se desconecta da sua própria ética para proteger a imagem que tem de si. Afinal, admitir que traiu por impulso, por vaidade ou por fuga é doloroso demais. Então ela se convence de que teve motivos. Constrói uma narrativa interna onde o erro é compreensível, até inevitável. E quanto mais essa narrativa é repetida, mais verdadeira ela parece. Mas o corpo não mente. Depois da traição, a culpa se instala como um veneno lento. O sono some, o apetite oscila, a respiração pesa, o estômago revira. E a mente entra em um estado de vigília constante, tentando impedir que o erro venha à tona. O traidor se torna refém do próprio segredo. Vive sob tensão, com medo de ser descoberto, mas também com medo de se descobrir, porque a traição revela não só uma falha moral, mas uma ferida profunda, muitas vezes ignorada, que cresceu em silêncio. E aqui está o ponto mais cruel. Muitas pessoas que traem não querem machucar. Não são frias nem calculistas. Elas sofrem, amam e ainda assim traem. Porque em algum ponto confundiram desejo com necessidade. Confundiram carência com direito. Confundiram liberdade com egoísmo. E no processo dilaceraram não só o outro, mas a si mesmas. É preciso entender que o traidor vive um teatro interno diário. Finge normalidade, sorri, abraça, faz planos. Mas tudo isso é montado sobre uma fundação de areia. Cada gesto afetuoso esconde uma camada de medo, uma rachadura de vergonha, uma lembrança do que foi feito. E quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna encarar o espelho, porque o rosto refletido já não é o mesmo. É o rosto de alguém que foi longe demais e que sabe disso. A mente de quem trai é uma arena de batalha. De um lado, o amor genuíno, o vínculo construído, a história compartilhada. Do outro, o impulso, a fuga, a fantasia do proibido. E no meio, uma alma em pedaços tentando justificar o que não tem justificativa. O traidor não busca destruir o que tem. Ele busca preencher o que sente que falta. Mas o preço disso é alto, altíssimo.
porque o que se quebra depois raramente volta a ser inteiro. E o mais angustiante é que para muitos a traição não foi um plano. Foi um deslize, uma fração de segundo. Um instante de fraqueza que explodiu em consequências permanentes. Isso não isenta ninguém de responsabilidade, mas revela o quão frágil é a nossa moral quando confrontada com desejo, com carência, com mágoas não ditas, com a fantasia do que poderia ter sido. Assim começa a queda. Não com gritos, nem com traições explícitas, mas com silêncios, com pequenas ausências emocionais, com olhos que procuram algo fora do que têm. E quando a linha é cruzada, a vida muda para sempre. Mesmo que ninguém descubra, porque quem traiu já sabe. Depois do ato, quando os corpos já se afastaram e o silêncio volta a preencher a mente, o traidor se vê diante de um abismo interno ainda mais profundo. É ali, no pós, que o verdadeiro colapso acontece. Não na transgressão em si, mas no que ela ativa dentro da alma. A traição escancara feridas antigas, fragilidades escondidas, desejos não resolvidos e, sobretudo, expõe a pessoa ao julgamento mais cruel de todos, o da própria consciência. Há quem imagine que o traidor dorme tranquilo, que segue a vida como se nada tivesse acontecido. Isso é um engano brutal. Por trás de sorrisos treinados e gestos ensaiados, existe uma mente em estado de alerta, uma alma que já não se reconhece. Porque trair, para quem tem algum senso de empatia, não é apenas um erro moral, é um trauma interno, é uma quebra de identidade. A pessoa que se via como leal, confiável, boa, agora convive com o rótulo que não quer pronunciar, infiel. É nesse ponto que a culpa se torna um grito surdo dentro da cabeça. Não uma culpa superficial, mas uma culpa existencial. Ela consome lentamente, corrói. Torna o simples ato de olhar nos olhos da pessoa traída uma tortura diária. O traidor se vê diante da impossibilidade de continuar sendo quem era, mas também incapaz de voltar atrás. Ele está preso em um limbo psíquico, entre o que fez e o que finge não ter feito. E esse estado de suspensão emocional tem efeitos devastadores. Surgem crises de ansiedade, pensamentos intrusivos, medo constante de ser desmascarado. A culpa se manifesta no corpo como se fosse uma doença. Insônia, enjoos, dores, falta de apetite ou, em alguns casos, compulsões que servem como alívio temporário. O traidor passa a viver em um estado de autossabotagem silenciosa. Sem perceber, começa a se afastar, a agir de forma estranha, a perder o brilho no olhar, porque por dentro ele está em ruínas. E ainda assim, muitas vezes, ele tenta compensar, redobrar o carinho, faz surpresas, elogia mais, não por falsidade, mas como uma tentativa desesperada de calar a própria consciência. Como se, ao ser mais presente, mais carinhoso, pudesse apagar o que fez. Mas o corpo da pessoa traída sente. Algo muda. Ainda que ela não saiba exatamente o que, ela sente. A vibração, o toque, o olhar, tudo carrega um peso diferente. O mais paradoxal é que o traidor pode sim continuar amando. Em muitos casos, ama mais depois da traição. Porque o ato transgressor revela com brutalidade o valor daquilo que estava prestes a ser perdido. A pessoa não traiu por falta de amor, mas por imaturidade emocional, por carência, por impulsos não controlados. E quando percebe o estrago, o amor que já existia se amplifica. Mas aí já é tarde, porque o que foi quebrado não é apenas a confiança do outro, é a própria integridade interna. E esse é o drama psicológico mais cruel. O traidor pode se tornar uma versão melhor de si mesmo depois do erro. Pode se tornar mais empático, mais consciente, mais amoroso, mas agora carrega o peso da destruição que causou. A culpa não permite redenção fácil. É como um espelho quebrado onde, mesmo tentando reconstruir os pedaços, a imagem nunca mais volta a ser a mesma. A mente de quem trai passa a oscilar entre dois estados, negação e autocondenação. Em alguns momentos, a pessoa tenta esquecer, seguir em frente, esconder o passado debaixo do tapete da rotina.
Em outros, se tortura, revive mentalmente a cena, analisa os detalhes, se pergunta por quê, mesmo já sabendo a resposta. Essa gangorra emocional esgota, desgasta e, por vezes, adoece. Alguns buscam conselhos, mas não contam toda a verdade. Outros se isolam. Tentam carregar o segredo sozinhos, como se fosse uma cruz. Muitos acreditam que confessar é o único caminho para a cura. Outros temem que a verdade destrua mais do que o silêncio. E assim vivem, divididos, implodindo por dentro, disfarçando por fora. E aqui surge uma pergunta brutal. É possível trair e, ainda assim, ser uma boa pessoa? A resposta não é simples. A mente humana é um emaranhado de paradoxos. Pessoas boas fazem coisas ruins. Pessoas amorosas machucam quem mais amam. Pessoas conscientes perdem o controle. E por mais doloroso que seja admitir, o erro não define a totalidade do ser, mas redefine os limites do que ele é capaz. E uma vez que esse limite é ultrapassado, nunca mais se volta ao ponto de partida. Alguns traidores se transformam, crescem, reconstroem a si mesmos sobre a dor que causaram. Outros mergulham mais fundo na negação. Repetem os padrões, se vitimizam, justificam. Cada um escolhe como lidar com o caos interno. Mas todos, sem exceção, carregam as marcas do que fizeram. Porque trair não é apenas ferir o outro. É rasgar a própria identidade e ficar por dentro em carne viva. Nesse ponto da jornada, o traidor já não tem mais controle. Ele pode até tentar seguir a vida, mas o passado o persegue como uma sombra silenciosa. A confiança destruída, mesmo que nunca revelada, cria rachaduras nas relações, nas conversas, nos gestos, porque quando se trai alguém, também se trai o próprio pacto com a verdade. E a verdade, cedo ou tarde, cobra. Quando a traição acontece, algo morre. E não é apenas a confiança, é o mundo inteiro que aquela pessoa conhecia. Porque ser traído não é apenas descobrir uma mentira, é descobrir que a realidade que você vivia era parcialmente falsa. É acordar todos os dias ao lado de alguém e, de repente, se perguntar quem é essa pessoa? E mais ainda, quem eu sou agora depois disso? A mente de quem foi traído entra em colapso. Não importa se foi uma vez, várias vezes, ou só emocional. A ferida não tem a ver com a quantidade, tem a ver com a quebra. E o que se quebra ali não é apenas a confiança no outro, é a confiança em si. Porque a traição instala dúvidas corrosivas. Será que fui suficiente? Será que fui cego? Será que o problema era comigo? E quando isso acontece, a autoestima despenca. A vítima começa a revirar o passado, tentando encontrar pistas que perdeu, gestos que ignorou, sinais que se negou a ver. Mas isso não reconstrói nada, só aprofunda o buraco. A traição transforma o traído em um detetive da própria dor. A mente entra em looping, analisa mensagens antigas, expressões do rosto, justificativas de horários, conversas que antes pareciam inocentes e agora são pistas. E que em meio a esse caos investigativo, surge uma sensação paralisante, a de que a realidade foi sequestrada. E então começa o segundo estágio do trauma, o medo. Medo de nunca mais confiar, medo de amar e ser enganado de novo, medo de que o outro repita o erro. Ou pior, medo de que você mesmo repita com outra pessoa, por vingança, por desespero, por desilusão. A dor do traído é silenciosa e contínua, porque ele não perde apenas alguém, ele perde o chão. Mas o mais perverso da dinâmica da traição é que, mesmo com tudo isso, muitas vítimas escolhem ficar. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de profundidade emocional, de investimento afetivo, de esperança, de amor. Mas também, muitas vezes, de medo da solidão, de dependência emocional, de medo de recomeçar. E quando o traído fica, uma nova batalha começa, a tentativa de reconstruir. Só que reconstruir após uma traição é como tentar colar um espelho com as próprias mãos. Cada pedaço cortante machuca. A cada tentativa de perdoar, há recaídas internas, gatilhos invisíveis, imagens mentais que invadem a cabeça sem permissão. O toque do outro agora carrega dúvida. O abraço traz desconfiança. O celular do outro se torna um campo minado. E pior,
A própria autoestima fica ferida, como se o amor dado não tivesse sido suficiente para evitar a quebra. O traído passa a viver em alerta, desenvolve vigilância emocional, cria testes, interpreta silêncios, lê entrelinhas. E nessa dinâmica tóxica, mesmo com amor, o relacionamento pode morrer lentamente, porque a paz foi substituída por desconfiança. E confiar, uma vez quebrado, não é mais uma decisão, é um esforço constante, muitas vezes insuportável. Mas nem sempre o traído é apenas uma vítima estática. Muitos se transformam, crescem, se redescobrem, entendem que a dor não define seu valor e que o erro do outro não diminui quem são. Esses sim sobrevivem com dignidade, não porque esqueceram, mas porque aprenderam a viver além da cicatriz. E o traidor, em muitos casos, muda, se arrepende, se reconstrói, mas em outros, repete. Porque há um padrão que não é casual. Pessoas que traem uma vez e não lidam com a raiz emocional do erro têm grandes chances de repetir, não por maldade, mas por compulsão inconsciente, por vazio interno, por auto-engano, por fuga de si mesmas. A repetição da traição, nesses casos, não é apenas sobre desejo sexual. É sobre controle, sobre afirmação, sobre um jogo silencioso entre o que a pessoa quer parecer e o que de fato é. A máscara se torna tão pesada que a única forma de aliviar é se jogando novamente no erro. E assim, o ciclo se fecha. Traição, culpa, compensação, negação, nova traição. E essa é uma verdade dura de engolir. Quem não encara de frente os motivos profundos que o levaram a trair, vai trair de novo. Pode demorar meses, anos, mas o padrão emocional mal resolvido volta. E quando volta, destrói mais ainda. Porque agora não há mais desculpa de ingenuidade. Agora, o erro é consciente. Por isso, entender a mente do traidor não é um convite à empatia cega. É um chamado à responsabilidade emocional. É preciso olhar para dentro, identificar as rachaduras internas que nos tornam vulneráveis à infidelidade. E mais do que isso, é preciso ter coragem de admitir que amar não nos impede de ferir, mas nos torna ainda mais responsáveis por não ferir. Traição não é só sobre outro corpo, outra boca, outra cama. Traição é sobre abandonar por instantes tudo o que foi construído com alguém. É sobre priorizar o prazer sobre o pacto. É sobre permitir que o impulso fale mais alto que o caráter. E, quando isso acontece, não há como sair ileso. A mente humana é falha, sim. Desejosa, carente, impulsiva. Mas também é capaz de refletir, evoluir e se controlar. A traição, quando acontece, revela muito mais sobre o traidor do que sobre o traído. E no fim, cada um carrega o que plantou, o traído com sua dor e o traidor com seu reflexo. Porque não existe perdão verdadeiro sem arrependimento real. E não existe reconstrução possível sem confronto brutal com a própria verdade. A traição só termina quando alguém decide encarar o espelho e não desviar o olhar.